Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindo a mais uma EBD Online. Essa é a classe Líderes de GCEL. E primeiro eu quero agradecer a todos, as orações, pela minha saúde, irmãos. Agradecer a Deus. Já estou bem melhor, graças a Deus, tá, irmãos? Obrigada, viu? Irmãos, a nossa aula de hoje, eu coloquei um tema: estratégias traiçoeiras, tá? E antes da gente começar, vamos fazer uma oração, né, irmãos? Amém? Senhor, meu Deus, Pai de amor, Pai querido, quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que está nesse momento agora, Senhor, assistindo essa aula. O Senhor possa estar abençoando essa aula, que de alguma forma, Senhor, essa aula de hoje possa entrar no coração dos teus filhinhos, Senhor. Pai amado, Pai querido, possa trazer algum ensino, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos os professores da IBD, abençoa todos os irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para os irmãos abrir a palavra em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. A queda do homem, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Um texto bem conhecido, né, irmãos? Aqui foi onde houve a queda do homem, né? E aqui esse texto, ele se inicia, né, falando de um animal, né? Um animal muito astuto, o mais sagaz em algumas versões, o animal mais sagaz, selvagem que existe. Não é à toa que ele é representado, né? Ele é instrumentalizado por Satanás, né? Logo aqui no começo, ele faz uma pergunta a Eva, né? Bem no comecinho, ó, no versículo 1, na parte B, ele fala assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele perguntando para Eva, né, irmãos? Irmãos, a serpente, ela sabia, irmãos, lógico que ela sabia, né? O que Deus tinha falado para Eva e para Adão. Ela sabia que Deus tinha falado que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores, até da árvore da vida, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com toda a esperteza, né, com toda a astúcia maliciosa, né, bem o caráter do diabo mesmo, ela é usada aqui, irmãos, para questionar, né, a palavra de Deus. Satanás, ele distorceu aqui a verdade, provocando uma resposta distorcida em Eva, né? Olha o que ele fala aqui no versículo 5. Olha o que ele fala. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Né? Então, o que a serpente está dizendo aqui para ela? Está dizendo que se ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, ela seria como Deus. Olha só. E, irmãos, infelizmente, né, o ser humano, ele tem esse desejo, né? O ser humano, ele tem esse desejo de ser como Deus, de ser divino, né, de ser
todo-poderoso, de ser conhecedor. Isso chama-se soberba, né? Esse desejo, né, que o ser humano tem de querer ser mais, né? Esse desejo é um dos filhos da soberba da vida, né? Aqui, ela pode ser traduzida, irmãos, como se a pessoa quisesse ser superior, né, às outras pessoas. E essa soberba, irmãos, de querer ter uma vida superior das outras, é um mal muito grande, né? Muito grande. Olha só, quando nós temos uma ambição, irmãos, que é criada pela soberba da vida, provavelmente nós vamos ter um caminho onde tudo, a gente vai querer ser melhor, né? A gente vai querer estar por cima, em tudo. Na verdade, o primeiro que pecou em relação a isso foi Satanás. Foi exatamente por esse motivo mesmo. Ele teve esse desejo, né, de ser igual, até superior a Deus. Mas graças a Deus ele não conseguiu, não. Pelo contrário, ele foi destituído, né, do seu posto de anjo de luz, né, tornando-se adversário da humanidade como um anjo caído. Ele foi expulso, irmãos, das regiões celestiais por causa disso. Vamos abrir a palavra em Provérbios 16, versículo 18. Provérbios 16, versículo 18. Versículo 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede à queda. Olha só, irmãos, tá vendo? Que fala aqui em Provérbios, né? Esse livro de sabedoria. A soberba, irmãos, ela leva à destruição, né? Quando uma pessoa é soberba, ela perde o seu equilíbrio espiritual e emocional também, né? Ela perde a humildade perante Deus, né? E perante a sua palavra. E ela se engrandece. Ela engrandece a si mesma e diminui os demais, inclusive a Deus. Olha como a soberba faz mal, né, irmãos, para a pessoa. Faz tanto mal que a pessoa ela acaba se achando até melhor do que Deus. Olha só, né? A soberba procede mesmo à destruição do homem, procede à queda do homem, sim, irmãos. Né? E aqui no texto nós não sabemos a riqueza de detalhes e a forma como Satanás agiu através da serpente. Mas nós sabemos, irmãos, que da mesma forma que aconteceu com Adão e Eva, da mesma forma até hoje a serpente continua, né, agindo e levando muitos, né, a se desconectarem dos caminhos do Senhor. Né? Olha só, vamos abrir em 2 Coríntios 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas de Cristo. Olha só, irmãos, aqui séculos depois do que aconteceu aqui no Jardim do Éden, né? Paulo, ele está falando para tomarmos cuidado com a astúcia da serpente. Por quê? Porque ela quer corromper a nossa mente e fazer com que a gente se afaste dos caminhos do Senhor, das purezas de Cristo. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, né? Não nos permitir ouvir a voz do inimigo, que foi o que aconteceu aqui com Eva, né? A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com o que a gente ouve na mídia, com o que a gente ouve na internet, né? As músicas que a gente ouve, né? As conversas que a gente ouve. Não devemos dar ouvido à fofoca, não devemos dar ouvido a mentiras, né? É importante, irmãos, pensar nas estratégias que Satanás, ele usou com Eva aqui no Jardim do Éden. São as mesmas estratégias que ele continua usando até hoje. E uma dessas estratégias foi essa, irmãos, foi falar aqui no ouvidinho da Eva, né? Ele argumentou com ela, dizendo que comer o fruto não era nada demais, né?
Não era nada demais. Olha aqui no versículo 4. Olha aqui como ele fala. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Né? Ele falou: não, você não vai morrer não, né? Não é assim que o inimigo fala no nosso ouvido? Não vai acontecer nada. Não vai pegar nada, não é? Isso é a voz do inimigo, irmãos. A gente tem que vigiar, né? Ele enganou Eva dizendo que Deus mentiu. Mas a gente sabe muito bem, irmãos, que o pai da mentira é ele, é o diabo. Né? A gente vê que desde o jardim do Éden, a sua estratégia foi o engano, foi a mentira, foi a ilusão. Né? E como deu certo lá com Adão e Eva, ele continua usando o mesmo método até hoje conosco, para nos afastar de quem? De Deus. Né? A gente vê, pode ver, irmãos, pode perceber, o diabo ele nunca mostra as consequências do álcool, ele nunca mostra as consequências das drogas, né, da pornografia, da imoralidade, da desonestidade. Ele não mostra, não. E também não mostra o fim, irmãos, daqueles que mantêm crenças erradas a respeito da Bíblia e da salvação. Isso ele não mostra. Isso ele não mostra, não, né, irmãos? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com o que a gente ouve. Satanás, muitas vezes, ele tenta nos enganar, diminuindo, né, o peso do pecado. Ele tenta tornar o pecado justificável, né, do mesmo jeito que ele fez com Eva. Olha só, quer ver? Olha as frases que a gente costuma ouvir, que vem de Satanás. Não adianta continuar lutando com esse casamento. Ele já terminou faz tempo. Procure alguém que te valorize. Essa pessoa aí, essa pessoa não merece você. Não tem problema você pegar só essa parte. Afinal, essa pessoa tem muito. Pegar só um pouquinho ali não vai dar nada, né? Qual o problema se você olhar alguma vez, né? Ninguém é perfeito, todo mundo olha, né? A carne é fraca mesmo. Deus te perdoará, fica tranquilo. Tá vendo, irmãos? Até hoje Satanás continua usando, né, essas estratégias para corromper a nossa mente e nos afastar dos caminhos do Senhor, irmãos. Olha, vamos ler João 8:44. João 8:44. João 8:44. Irmãos, João 8:44. João, Evangelho de João, tá, irmãos? Lá no final. João. Lucas. João 8:44. Olha só. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá vendo, irmãos? Tá vendo? Né? Como ele é o pai da mentira, irmãos, e sempre ele usou a mentira como arma. Aqui nesse versículo, né, o apóstolo João, ele diz isso. Satanás, irmãos, jamais se firmou na verdade, porque a verdade nunca esteve com ele, nunca. Ou seja, irmãos, lidar com Satanás é lidar com a verdadeira essência do engano e da mentira também. Então, irmãos, vamos tomar muito cuidado, né, pra gente não dar ouvido à voz de Satanás. Vamos tomar cuidado, irmãos, né? Olha aqui, voltando no nosso texto, né? Olha o versículo 6. Versículo 6. Vendo, outra estratégia de Satanás. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Outra estratégia, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê, irmãos, né? Olha aqui, versículo 1 João. Tomar cuidado com a gente vê, isso. Olha, 1 João,
capítulo 2, versículo 16. Agora é lá nas cartas, tá, irmãos? 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo... né? Vamos ler o 15 primeiro, irmãos. Vamos ler o 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá vendo, irmãos? Tá vendo que o apóstolo João fala aqui, irmãos, que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? E no versículo 16, né, ele mostra o que são essas coisas do mundo que nós não devemos amar. Vamos ler o versículo 16. Olha, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Tá vendo, irmãos? O mundo, irmãos, ele valoriza formosuras, o mundo valoriza poder, popularidade, produtividade, valoriza materialismo. E tudo isso, irmãos, se revela apenas no valor do mundo. Que para Deus isso não tem valor nenhum, irmãos. Tudo isso dá prazer, né? Tudo isso seduz. Aliás, irmãos, o diabo, essa é uma estratégia dele, né? Ele usa as coisas que nos seduzem, aquilo que a gente vê que pode nos seduzir, né? Ele usa isso, né, para corromper a nossa mente. Mas tudo isso passa, irmãos. Tudo isso, roupa, carro, casa, empresa, tudo isso um dia vai desaparecer, né? Apenas os que fazem a vontade de Deus, irmãos, permanecerá. Olha o versículo 17 que fala aqui. Olha o que João fala aqui no 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Então, vocês estão vendo, irmãos? Nós temos que vigiar e orar, irmãos, e lutar todo dia contra isso. Todos os dias, é uma luta diária, né? É necessário, irmãos, a gente lutar contra aquilo que os nossos olhos podem ver, né? É verdade, né? A gente tem que lutar contra as brechas que os nossos olhos podem abrir. Essa é a verdade, irmãos. Glória a Deus, aleluia, né? Por quê? Porque os nossos olhos, irmãos, podem ser a entrada para o pecado. É verdade. Olha que bacana. Se a gente fosse colocar em sequência, né, ou tentar explicar como o pecado é gerado, olha como que a gente poderia fazer. Presta atenção. Olha, a concupiscência dos olhos. Então, primeiro vem, ó, tá vendo? O desejo dos olhos. A gente olha, né? Olha aqui, você vê, a gente vê, cria o desejo, irmãos, cria, e tá bem convidativo, né? Você vê que o diabo, ele não é bobo, né, irmãos? Ele vai pôr uma coisa que seduz diante dos nossos olhos, para nos seduzir. Então, tá, a gente vê, cria o desejo, né? Como se fosse o princípio do pecado, né? E aí, o que vem? A concupiscência da carne, né? Os desejos da carne, irmãos, olha só, né? Depois que a gente olha, irmãos, olha só, a gente consulta a nossa carne, né? Ou seja, consulta os nossos pensamentos. E daí a gente faz o quê? Imagina o pecado. Olha só, tá vendo? A gente fica imaginando o pecado, né? Olhou, seduziu, desejou, imaginou, e aí a gente fica imaginando o pecado. Aí depois, irmãos, vem o quê? A soberba da vida. A gente olhou, consultou os pensamentos, né? O nosso cérebro, ele vai consultar os desejos pecaminosos da vida, né? O que vem no nosso coração. Então, o pecado será gerado, irmãos. É assim, né, irmãos? Infelizmente. Tá vendo como é importante, irmãos, a gente colocar os nossos olhos somente naquilo que Deus aprova, né? Pois, se a gente fizer o oposto, certamente nós estaremos abrindo um caminho de pecado para a nossa vida, irmãos. Com certeza, né?
Por isso, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós olhamos, né? Na TV, na mídia, nessas séries que tem por aí, os filmes que a gente assiste, né? É assim que o inimigo faz. Ele estuda o quê? Os nossos pontos fracos, irmãos. E aí é onde ele lança a sementinha da tentação, e é onde a gente cai, né? É onde a gente cai. Por isso, irmão, o apóstolo João fala aqui no versículo 15, para a gente não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Nós temos que amar a Deus, irmãos. Nós temos que fazer a vontade de Deus, né? A gente tem que olhar sempre para Jesus, tá sempre olhando para Jesus. Por quê? Né? Quando a gente mantém o nosso olhar somente em Jesus, irmãos, a gente não tem chance nenhuma de cair em tentação. Com certeza, né? Vamos abrir... com certeza, a gente não vai cair em tentação. Então, irmãos, essa é a segunda estratégia, né? A primeira estratégia, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Segunda estratégia, com o que a gente vê. Terceira e última estratégia que eu trouxe aqui, irmãos, de acordo com esse texto, né? Olha só, vamos olhar lá, versículo 6. Versículo 6, lá no nosso texto da queda do homem. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tá vendo, irmãos? Vendo que era agradável aos olhos, né? E árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Tá vendo, irmãos? Então, o que eu entendo aqui? Que a gente tem que tomar cuidado com as más influências, né? Aqui, a gente vê na Bíblia, você vê na Bíblia, a Bíblia não fala aqui os argumentos utilizados por Eva para convencer Adão a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Não fala aqui, mas a gente sabe que ele comeu e a gente sabe que de alguma forma ela o influenciou, porque ela comeu primeiro, então ela o influenciou, né, irmãos? Vamos abrir em Provérbios 13, versículo 20. Provérbios 13, versículo 20. Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Pois é, irmãos, como diz aquela velha frase, né, que eu ouvi muito do meu pai e da minha mãe, tenho certeza que vocês ouviram também do papai e da mamãe de vocês. Fale com quem você andas e eu direi quem tu és. Né? E é verdade, irmãos, aqui nesse versículo a gente pode ver que as pessoas que a gente anda, ou então aquelas que estão mais próximas de nós, elas podem nos influenciar, sim, irmãos, podem. Elas podem acabar sendo um referencial, a gente acaba pensando e agindo como elas, com certeza, né? 1 Coríntios 15, 33, Paulo fala assim, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. E é verdade, irmãos, as más companhias faz muitas vezes um ambiente de perigo para nós, né? Aqui, nesse versículo, Paulo, ele escreveu sobre os falsos mestres, né, que se encontravam ali na igreja de Corinto, ensinando que a ressurreição de Jesus Cristo não era verdade, né? Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que em associação com falsos mestres, pessoas fracas e desinformadas, irmãos, podem ser influenciadas negativamente, sim, com certeza. E assim não é diferente no nosso dia a dia, irmãos. Irmãos, pessoa que a gente convive sempre vão influenciar de alguma maneira, né? Ou para o bem ou para o mal. Nós somos influenciáveis. Nós tanto influenciamos como nós somos influenciados, né? Claro, né, irmãos, que existe aquelas pessoas que podem nos influenciar para o bem, né? Pode nos levar para cima, por uma boa qualidade de vida, né? Mas existe aquela que nos arrasta pro abismo mesmo, irmãos. As más companhias, ela nos leva para lugares escorregadios, né, irmãos? Até a prática do pecado, pode ter certeza, né? É por isso que Paulo nos diz, não nos deixe enganar. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com quem a gente anda,
temos que tomar cuidado com as redes sociais, com as propagandas, né, com as conversas que a gente escuta. Por quê? Porque nós somos influenciados em tudo que nos cerca, né, por tudo que nos cerca. Olha, irmãos, tem uma frase que eu costumo falar e é verdade, irmãos, pode ter certeza. Olha só, todo jardim pode haver uma serpente. Todo jardim pode haver uma serpente. Nós temos que estar, irmãos, sempre orando e pedindo para o Espírito Santo nos guiar, né, e nos mostrar com quem nós devemos andar, né? E também não podemos nos isolar, né? O pastor Góes, ele falou num dos G6 dele há uns dias atrás isso, que nós não podemos nos isolar do mundo. Deus não nos criou para nós sermos uma ilha, não, irmãos. Nós temos que aprender a conviver com todos sem nos deixar corromper. Essa é a verdade. E quem foi um exemplo disso para nós? Jesus, irmãos. Jesus, ele sentava com os pecadores, ele conversava com eles, ele levava o evangelho para eles. E como que ele saía? Limpinho. Do jeitinho que ele entrava, ele saía limpinho, né? E é assim que nós temos que ser, irmãos. Nós temos que ser sal, né? E nós temos que ser luz, né? Para no meio que a gente vive, né? Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Nós temos que ser o referencial, não é verdade, irmãos? Então, irmãos, olha só, conclusão. Quais são as lições, né, que nós aprendemos hoje aqui, né, com esse texto? Olha, nós temos que tomar cuidado com as estratégias do inimigo. Tomar cuidado com o que a gente vê. Olha, o que será que você está vendo, irmãos? O que será que a gente está olhando, né? Para onde a gente está olhando? O que a gente está vendo, né? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o que a gente ouve, né? O que será que a gente está ouvindo, irmãos? Né? O que será que a gente está dando ouvidos, irmãos? Né? Nós temos que tomar cuidado com a soberba, irmãos, né? Muito cuidado com a soberba, irmãos. Ela pode levar à nossa destruição. E também com as más influências, né? As más influências podem corromper os nossos bons costumes e nos levar à queda. Amém, irmãos? Então essa foi a minha aula de hoje, irmãos, né? Aqui algumas estratégias usadas pelo inimigo para nos derrubar, para nos afastar de Deus, né? Para corromper a nossa mente, né? Para fazer com que a gente caia. Mas em nome de Jesus, nós estamos firmes na rocha, nós estamos olhando somente para Cristo, né? Nós estamos fazendo só a vontade de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos continuar assim. E o inimigo não vai ter, irmãos, não vai conseguir de maneira nenhuma nos atingir, se nós continuarmos dessa maneira. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração para agradecer, tá bom? Senhor, meu Deus, eu agradeço, Senhor, por essa aula. Agradeço, Senhor, por estar bem, de saúde. Agradeço, Senhor, a todos que estão comigo aqui, Senhor, assistindo. Abençoe a todos e nos ajuda, irmão. Oh, Senhor, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, né, a enxergar, Pai amado, Pai querido, aquilo que não faz bem para nossas vidas. Nos ajuda a permanecer firmes na rocha, nos ajuda a não cair nas tentações. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a dizer não para o pecado. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a nos afastar daquilo que vai nos levar à queda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigada, irmãos. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo, saudade, fique com Deus, tá? Amém.